Boa noite, igreja. Um prazer, como já fui apresentado, meu nome é Ronaldo, sou casado com Renata. Fica de pé, Renata, para os irmãos olharem para você. Pode sentar. Estamos casados há 22 anos, temos 2 filhos, o Ronaldo Lucas, que tem 18 anos, terminou o ensino médio, entrou para a classe dos desempregados, mas segunda-feira vai começar a trabalhar. Ele também já está encaminhado com relação à faculdade. E temos a Rafaela com 15 anos, uma menina linda, ela uma bênção na nossa família. Estamos hoje em Petrolina, cidade que nós escolhemos para passar um período de descanso, um período sabático, depois de vários anos cuidando de igrejas. Então, estamos descansando. Mas, sempre servindo na obra do Senhor, estamos ao lado do pastor Elton lá, que está com grandes desafios, e a gente tem apoiado, então, esses desafios lá do pastor Elton, que vocês conhecem bem, uma pessoa muito amada dos irmãos. Queridos, tema: resgatando o discipulado de Jesus. Eu quero começar fazendo 2 considerações com relação ao tema. Note que esse tema pressupõe que existe algo errado no nosso contexto, certo? Na atualidade, com relação ao discipulado. Então, o tema propõe um resgate ao discipulado de Jesus, ou ao discipulado bíblico. Propõe a convergir noutra direção, na direção do discipulado bíblico, ou discipulado de Jesus. Eu não quero que você fique incomodado com um tema tão radical assim, né? Resgatando o discipulado de Jesus. Não quero que você se incomode pensando, puxa vida, o pastor acha que a gente não está fazendo discípulo, que a nossa igreja não está fazendo discípulo. Não fique incomodado. Você deve ficar alegre quando se depara com temas de natureza assim, mais radical, certo? Lembre que a vida cristã é uma vida movida por várias conversões, por várias mudanças de direção que nós temos que tomar, isso sempre na perspectiva bíblica. E com a igreja também não é diferente. A igreja precisa ser chamada constantemente para a realidade bíblica. Certo? Quando Jesus escreveu as cartas do Apocalipse, o que foi que ele fez? Ele chamou as igrejas ao arrependimento, à mudança. Não existe igreja perfeita. Até mesmo a igreja do Novo Testamento, a primeira igreja ali, tinha as suas dificuldades, né? A gente lê a igreja, Atos 2, desfrutando de muita comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos, fazendo discípulos, né? Havia uma multiplicação acelerada de discípulos, mas a gente tem ali os próximos capítulos, capítulo 5, você tem lá Ananias e Safira, você tem no 6 já um problema com as viúvas. Então não existe igreja perfeita. Então, uma vez que não existe igreja perfeita, a igreja precisa constantemente ser chamada a atenção para a realidade bíblica. Você nunca deve se incomodar com temas mais radicais. O que você deve se incomodar, obviamente, é com temas intransigentes, com temas que vão desprezar a igreja, desprezar as pessoas. Mas no sentido de correção, você não deve ficar incomodado com isso, tá certo? Outra consideração que eu quero fazer é a seguinte: resgatando o discipulado de Jesus. Então, o pastor Ronaldo sai de Petrolina, vem para cá como um tipo de super-herói que vai, em poucos dias, poucos encontros, levar a igreja de um modo radical ao discipulado bíblico.
certo? Não, não olhem para mim dessa maneira, certo? A revitalização da igreja nessa perspectiva do discipulado bíblico exige uma força-tarefa. A igreja se submetendo ao discipulado bíblico, certo? A um projeto de discipulado bíblico, os pastores atuando, né? Nasce no coração dos pastores a revitalização da igreja nessa perspectiva e a igreja vai atendendo, se sujeitando, interagindo, para que a igreja chegue mais próximo do discipulado de Jesus, tá certo? Então eu não estou aqui para que num retiro eu seja o salvador da pátria, certo? Vou resolver todos os problemas da igreja com relação ao discipulado. De maneira nenhuma. Então, eu sei que essa não foi a intenção do pastor Diego, do pastor Lucas, em nos convidar, certo? Apenas para que o pastor Ronaldo contribua para o processo de revitalização das nossas igrejas. Então, estou aqui simplesmente para dar a minha contribuição, tá certo? Abra sua Bíblia para Mateus 28. Texto lá da Grande Comissão. Eu vou pregar de um modo diferente. Eu vou fazer de tudo para a minha pregação ser mais uma conversa com vocês em volta das Escrituras, do que propriamente tenho feito no púlpito, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar para esse texto aqui. Verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, eu confesso que a Grande Comissão é um texto, são textos que eram bem resolvidos na minha mente. Para mim, a Grande Comissão falava tão somente da proclamação do Evangelho, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, os meus pastores enfatizaram bastante a questão do evangelismo, a gente evangelizava com frequência na igreja de onde eu saí. Então, na minha mente, fazer discípulos de todas as nações tem a ver com pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Até que eu comecei a me aproximar de um teólogo chamado, eu acho que é Gregory Gilbert. Ele é da igreja do Carson. Greg Gilbert, eu acho que é isso. Numa mesa redonda, teólogos começam a discutir sobre esse texto. E eu fiquei assim, assustado, né, de antemão, porque para mim estava resolvido. Fazer discípulos é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E eles discutiam com bastante profundidade esse tema. Foi quando fui despertado a pesquisar um pouco mais sobre essa ideia de fazer discípulos, essa ordem do Senhor Jesus Cristo fazer discípulos. Para que possamos entender o que é fazer discípulos, o que é o discipulado, se faz necessário que a gente aprenda o que é um discípulo, certo? Então, para você entender o que é o discipulado, resgatando o discipulado de Jesus, ou discipulado bíblico, se faz necessário que você entenda que é um discípulo de Jesus, tá certo? É muito importante que você entenda o que é um discípulo de Jesus. Continuando na nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se puderem, respondam. O que é um discípulo
E aí? Pode responder, não tem problema. Vamos lá. O que é um discípulo? Eu sei que vocês estão cansados, mas o pastor Diego fez uma brincadeira com vocês aqui, e eu vi que todos estavam acordados quando ele disse que a caixa estava sendo conduzida para a água. Foi isso? Todos corrigiram o pastor Diego. Então estão todos acordados. Então, o que é discípulo? O que é um discípulo? Vamos lá. Oi, saiu aqui o imitador de Cristo. E aí, alguma outra resposta? Seguidor de Jesus. Ok, muito bem. E aí, o que mais? Ok, alguém que absorve o aprendizado, né, de alguém. Muito bem, que aprende de outro, no caso de Jesus Cristo. Ok. Isso seria o discipulado, né? Se discípulo é caminhar com Jesus, como disse a Renata, seguir Jesus, então o discipulado é conduzir pessoas para que as pessoas venham seguir Jesus também, né? Ok. O que mais? O que mais? Vamos lá. Aluno, muito bem, é um aluno. E aí, esgotou? Um aprendiz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O que mais? Aprende no sentido de conhecimento e aplica, traz para a experiência o que aprende. Muito bem. O que mais? Seu próprio ser para seguir outro ser. Por exemplo, Cristo. Quando eu digo que sou discípulo de Cristo, eu estou abrindo mão dos meus próprios interesses para aprender os interesses de Cristo. Gostei. Gostei. Um discípulo é aquele que renuncia a sua vida, né? Renuncia a sua vida, muito bem, irmão. Renuncia a sua vida a, em troca de Jesus, né? Ou por Jesus, para seguir Jesus. Muito bem, muito bem. Ok. Abra sua Bíblia para a primeira carta de João. Se o pastor Ronaldo ensinar alguma coisa hoje para vocês, que seja estas frases que nós vamos ler agora, tá? De tudo que eu vou falar aqui durante esse tempo, vai ser curto, eu quero que fique esse texto para vocês, na mente de vocês. Ok? 1 João, capítulo 2, vai para o versículo 5. Vamos ler a parte B de versículo 5 e o versículo 6. O texto diz assim: todos acharam? Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vou repetir a leitura. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ser discípulo de Jesus, aqui eu dando a minha resposta com base nesse texto, né, que é um discípulo. Um discípulo de Jesus é aquele que anda com Jesus e como Jesus.
de uma maneira bem simples, definindo o que é um discípulo de Jesus. Você vai guardar essas duas palavrinhas, com e como. O discípulo de Jesus é aquele que anda com Jesus e como Jesus. Que anda com Jesus, está claro, muito claro aí nas primeiras frases que então lemos. Nisto sabemos que estamos nele, que estamos caminhando com ele. Quem diz que permanece nele, né? Quem diz que anda com ele, deve andar como ele andou. Então, ser discípulo de Jesus é andar com Jesus, certo? Andar com Jesus. Só que o texto não para por aí. O texto coloca a prova. O andar com Jesus. Qual é a prova? Você diz: não, eu sou de Cristo, eu ando na luz. Eu sou do Senhor Jesus, eu ando com Jesus. Eu caminho com Jesus. Então, isso é colocado à prova no texto. E como que nós sabemos se estamos andando com Jesus? Aí ele diz: se nós andarmos como ele andou. Se nós andarmos como ele andou. Uma pergunta interessante aqui. O que é andar? Duas vezes, né, a palavra aparece aí. Andar assim como ele andou. Essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento e significa viver, certo? De acordo com. Exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, você tem Paulo dizendo que outrora os efésios andavam segundo o curso deste mundo. O que é que ele estava dizendo no texto? Estava dizendo que os efésios, eles viviam segundo o curso deste mundo. Aí mais na frente, ele diz que Deus, por meio da salvação, né, mediante a fé, recriou um povo. Esse povo nasceu novamente, foi recriado para as boas obras que Deus preparou para que eles pudessem andar nelas. No capítulo 4, no início do capítulo 4, ele chama a atenção da igreja para andar segundo o chamado que eles receberam de Jesus Cristo. A palavra andar, às vezes, em algumas versões é traduzida como viver, certo? Mas é a mesma ideia de caminhar com Jesus, tá certo? Então, se eu digo que sou que ando com Jesus, a prova disto é se eu sou parecido com Jesus. Se eu caminho como Jesus caminhou aqui na terra. Tá certo? Então, sou um discípulo de Jesus. Como saber? A minha vida parece com a vida de Jesus? Eu sou parecido com Jesus nas minhas ações? É assim que eu vivo? Eu faço o que Jesus fez? Eu amo como Jesus ama? Tem um cântico bem interessante de um padre, vocês vão lembrar, acho que é Padre Zezinho. Quem consegue cantar aquela música dele? Andar como é? Não tem vergonha. Quem é que consegue cantar? O pastor está ciente. Senti como Jesus sentia, né? Pronto. Belíssima a música. Belíssima. O discípulo de Jesus, ele anda como Jesus andou, tá certo? Afunilando um pouco mais o nosso pensamento, eu não vou estender demais o nosso estudo. Queridos, pense comigo.
voltando para o texto de Mateus. Quando a gente lê a grande comissão, a gente percebe que o discipulado lá é um processo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Está muito claro que é um processo. O discipulado é um processo. Tá certo? E uma questão eu quero levantar aqui. Se o discipulado é um processo, obviamente ele tem um começo, e com base na nossa esfera terrena horizontal, neste mundo que nós vivemos, que é perecível, certo? Que as estruturas têm começo, meio e fim. Então, a gente pressupõe que o discipulado ele tem um fim, não é? Mas será que esse pensamento horizontal humano se coaduna com relação ao discipulado bíblico? Calma, não responda, eu vou te ajudar, tá bom? Queridos, discipulado de Jesus jamais será saturado. Deixa eu mudar essa palavra aqui. Jamais terá um ponto final nesta terra que nós estamos. Jamais terá um ponto final. Quando que estamos discipulando? Ou que pelo menos deveríamos. Enquanto estamos inseridos na igreja e vivendo nesta terra. Mas por que não satura? Por que não satura? Vamos pensar aqui. Agora eu quero que os irmãos participem. Por que não satura o discipulado? Oi? É um aprendizado contínuo. Mas por que isso? Por que Paulo, no final da vida, ele sente falta dos seus companheiros? Alguns até abandonaram, né? Por que ele sente falta? Por quê? Por que não satura isso? O discipulado. Por que ele não tem um fim? Como as coisas terrenas. E aí, vamos pensar. E aí, por que ele não tem um fim? Segura aí, pastor Diego. Você tem mergulhado na matéria de discipulado. Segura aí um pouquinho. Por que, gente, que o discipulado não satura? Ele não tem um fim. Oi? Sim, é o discipulado de Jesus. Aí, ó. Matou a charada. Gente, voltando para o texto de 1 João. O padrão pode ser saturado? Não. Jesus Cristo disse, olha, novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Aí João vai escrever a sua carta, ele diz que nós devemos amar como Cristo amou, ao ponto de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha a profundidade disso. Então nós temos um padrão elevado que não satura, certo? Então o discipulado é um processo que não tem fim, que não tem fim. Ok, irmãos? É um processo que não tem fim. Muito bem, meu querido, muito bem. Excelente resposta. Então, é um processo que não tem fim. Aqui, partindo para os finalmente, já, pastor Naldo, já. Partindo para os finalmente, pensa comigo. O discipulado nesses termos tem acontecido em nossas igrejas? Deixa eu contar uma história breve para vocês. Eu fui pastor lá em Macau, no Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei,
tinha uma congregação que a igreja iniciou num distrito. E durante os quase 8 anos que eu passei lá, eu fiquei prestando assistência nessa congregação. E eu presenciei várias conversões lá. Só que essa comunidade era uma comunidade que tinha sérios problemas morais. Sérios. Escândalos. E durante aquele tempo todo que eu passei ali, nós não experimentamos mudanças significativas naquela comunidade. O que a gente via era pessoas decidindo seguir o Senhor Jesus, mas que nas próximas semanas, mergulhadas em seus escândalos. Isso resume o trabalho lá do Sebastião Andrade. Várias sucessivas conversões sem mudanças. Mudanças de vida. Depois de um bom tempo estudando discipulado, eu percebi que a igreja lá de Macau não fazia discípulos ali. Porque a gente ia no sábado à tarde, pregava o evangelho do Senhor Jesus, e às vezes, durante a semana, um dia à noite, a gente fazia visita. E só. A igreja não participava da vida daquela comunidade. Não havia relacionamentos, não havia vida na vida. Portanto, o resultado era de conversões, sucessivas conversões, sem mudança na vida daquelas pessoas. Porque a gente ensinava que elas tinham que optar por seguir Jesus, mas não mostrava o caminho para elas. Queridos, pensando em nossas igrejas, eu venho de um ministério de quase 8 anos lá na Igreja Batista Regular nos Bancários, em João Pessoa, mas já pastoreei outras igrejas. O que a gente tem visto nessas igrejas, e na maioria das nossas igrejas, é um púlpito com um pregador dedicado, que expõe as escrituras, um percentual de 30% mais ou menos da igreja que contribui financeiramente, isso sendo generoso, né? Porque tem igreja que não chega nisso não. Mas 30% em média de pessoas que contribuem regularmente, né, financeiramente para o mantimento da obra. Em torno de 30% da igreja que tem uma dinâmica de relacionamento, certo? Gira aí, né, em torno de 30%, também sendo generoso, de pessoas na igreja que tem uma dinâmica de relacionamentos, que vive a vida uns dos outros. E esse percentual maior participam das programações da igreja. Vêm para as programações da igreja. Alguns são bem presentes nas programações da igreja, mas não há relacionamento. Precisamos congência. É aqui onde temos que refletir sobre resgatar o discipulado de Jesus. Se o padrão é elevado, a gente precisa congência, viver relacionamentos na igreja. Se não há relacionamentos, não vamos ter um ombro para a gente poder deitar e ser consolado. Não vamos ter
uma exortação vinda de um coração amoroso que só quer o nosso bem. Jamais vamos ter pessoas nos discipulando, nos conduzindo para viver como Jesus viveu. Precisamos nos relacionar com urgência, eu digo. Com urgência. E aqui, irmãos, a gente sabe que discipulado é feito com a pregação, né? A gente não quer ignorar isso, que precisamos pregar o evangelho do Senhor Jesus. Lembre que você está pregando o evangelho para uma sociedade desconfiada, pós-moderna e desconfiada. Desconfiada por demais dos crentes, devido aos grandes escândalos. E devido à própria cosmovisão pós-moderna. O povo é desconfiado. Quando você chega com a mensagem bíblica, ele já tem o seu coração fechado. Essa pessoa só apresenta as suas crises quando entra no relacionamento. Ela abre o seu coração e você encontra as lacunas para serem preenchidas com o evangelho do Senhor Jesus. Aquele método antigo que nós temos, né? Vamos fazer evangelismo. Aí tá umas senhorinhas na calçada e a gente chega lá, começa a pregar o evangelho, dizer que Jesus é o Salvador, que ele veio para perdoar os nossos pecados. Pregamos o evangelho para essas senhoras. Quando você chegou para pregar o evangelho para elas, ela já olha para você com desconfiança. Entende? Já olha para você com desconfiança. Porque é uma sociedade desconfiada. Não estou dizendo que você deve deixar de pregar o evangelho. Muito pelo contrário. Mas que você precisa se relacionar com as pessoas. Onde está na Bíblia que nós não devemos nos relacionar com os de fora? Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia isso? Está na Bíblia que a gente não deve se amoldar aos incrédulos, mas se relacionar? Não. Temos que nos relacionar com pessoas. Temos que tornar a igreja relevante para a sociedade, para que possamos mostrar o caminho que as pessoas devem seguir. Não há outra forma de resgatar o discipulado de Jesus se não for por meio de relacionamentos. Jesus esteve por toda parte pregando o evangelho. Isso é fato. Mas como que ele fez discípulos? Vivendo com eles. Vivendo com eles. Concluindo, ser discípulo de Jesus significa andar, vamos lá? Andar com Jesus e como Jesus. Ser discípulo de Jesus significa andar com Jesus e como Jesus. Se você diz que é discípulo de Jesus, que anda com Jesus, você deve provar com a sua vida que você anda como ele andou. Para que possamos fazer discípulos, a gente precisa entender essa dinâmica. Precisamos entender essa dinâmica. Eu encerro dizendo o seguinte. Recentemente eu passei por um burnout, um esgotamento. Outros pastores estão esgotados, isso é fato. O grande
Um dos grandes problemas que esses pastores enfrentam é o problema de não ter do lado um relacionamento de discipulado. São lobos solitários. O que eu tenho visto no meio batista regular são relacionamentos tão superficiais entre a liderança das nossas igrejas, mas tão superficiais, chega a ser alarmante. Quando eu digo isso, não estou me esquivando, certo? Eu estou me incluindo. E nós precisamos desenvolver relacionamentos de discipulado mais profundos, certo? Isso na esfera da liderança da igreja. Entende? Então, eu estou começando a experimentar a vida do discipulado nessa perspectiva da liderança agora, caminhando bem perto de um amigo. Bem perto de um amigo. E de outros amigos também. Quantos amigos você tem, meu irmão, na sua igreja? Com quem você tem compartilhado a vida? Quem que você tem exortado para caminhar como Jesus? Quem é a pessoa da igreja que você pode dizer assim, eu tenho amado essa pessoa. Eu oro constantemente por ela. Eu tenho vivido com esta pessoa constantemente. Para quem você pode dizer isso? Você é um discípulo de Jesus? Essas perguntas se faz chegar à conclusão. Se de fato você é discípulo de Jesus. Ande com Jesus e prove que anda com Ele, andando como Ele andou. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse tempo juntos. Nós te louvamos por esse texto tão maravilhoso da tua palavra, que mostra para nós que fazer discípulo é muito mais do que simplesmente evangelizar. Deus nos ajuda para estarmos refletindo sobre as nossas vidas, para saber se de fato somos discípulos teus. Se temos caminhado contigo e se estamos andando como Jesus andou. Cuida de nós e nos abençoa. Nos leva, ó Deus, ao arrependimento naquilo que nós temos falhado. Resgata dentro de nós, ó Pai, o discipulado bíblico. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem já passou por um curso de discipulado? Aqui. Eu já. Já passou? Estamos passando? Tá bom. Por que não levantam a mão? Quem já passou por um curso de discipulado? Valeu. Valeu. É bom? É bom? É. É só isso? Não. Não é.